Localizada na costa sudeste da África, no Oceano Índico, Maurício é uma ilha tropical com paisagens incríveis, contando com cerca de 1,3 milhão de habitantes e uma economia de renda média alta. O país tem uma das democracias mais estáveis da África, além de dispor de uma economia próspera e diversificada que planeja atingir o IDH muito alto até 2025. Afinal, qual é o segredo das Ilhas Maurício e por que elas se destacam tanto dos demais países africanos? Isso é o que vamos ver neste vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. No panorama de hoje vamos conhecer o segredo por trás da economia das Ilhas Maurício. O país é belíssimo e muito famoso pelo seu turismo. Sua localização está em um ponto estratégico de convergência para a África, a Ásia e a Austrália, o que facilita bastante o país a receber turistas do mundo todo. Porém, muito se engana quem pensa que Maurício tem somente a atratividade turística como fonte de renda. O nome do país é uma homenagem ao príncipe Maurício de Nassau, mas atenção que esse não é o mesmo Maurício de Nassau do Nordeste brasileiro, são duas pessoas diferentes. A economia de Maurício dependeu muito do cultivo da cana-de-açúcar por muito tempo, mas a partir da década de 1980, esse quadro vem se alterando. Antes disso, não podemos deixar de falar que antes do século XVI a ilha era provavelmente desabitada, embora haja indícios de que os árabes já conheciam a ilha por volta do século X. Os primeiros europeus a terem contato com a ilha foram os portugueses, mas eles optaram por não colonizar o local. Os holandeses, posteriormente, tomaram posse da ilha, mas não foram capazes de colonizar de fato o local, cedendo território para os piratas que navegavam por ali. Mesmo assim, o nome Maurício foi dado pelos holandeses antes de deixarem o local. Em 1721, a Companhia Francesa das Índias Orientais ocupou as Ilhas Maurício, que foi renomeada para Ile-de-France. Em 1767, a coroa francesa toma o controle da região e passa a levar escravos africanos para a ilha, estabelecendo a plantação de açúcar como a principal atividade econômica do local. Esse período foi muito próspero para Ile-de-France, já que a plantação se adaptou bem ao clima dali. No início do século XIX, quando a Inglaterra e a França estavam em guerra, os corsários localizados na ilha foram uma ameaça contínua para os navios mercantes britânicos e indianos. Em 1810, os britânicos decidiram capturar a ilha, e após a restauração da paz em 1814, a soberania foi passada aos britânicos através do Tratado de Paris. O nome Maurício foi restabelecido, mas em circunstâncias bastante únicas para uma colônia britânica. Isso porque o acordo permitia que os costumes, as leis e a língua permanecessem franceses. Sob domínio britânico, não durou muito tempo para que o movimento abolicionista inglês alcançasse a ilha. Em 1835, a escravidão foi declarada ilegal, e a Inglaterra passou a importar mão de obra da Índia, que também era sua colônia. Essa é uma das razões pelas quais a população de Maurício tem maioria étnica indo-paquistanesa, já que cerca de 500 mil de pessoas emigraram ao país até 1920. O país entrou no século XXI com grandes desafios para resolver. As Ilhas Maurício já haviam tentado, sem sucesso, se desvencilhar da dependência do cultivo de açúcar, que permanecia vivo até então, sendo a principal fonte de renda do país. Além disso, Maurício era um país desigual, que sofria com desemprego gerado, em parte, devido aos efeitos do comércio internacional sobre a indústria têxtil e de açúcar. As Ilhas Maurício não eram tão competitivas no mercado têxtil e açucareiro quanto os outros países ao redor do globo. É aqui que vamos falar da figura de Pravind Jugnauth, atual primeiro-ministro de Maurício. Através dele, muitas reformas passaram em Congresso, tanto econômicas quanto sociais. Durante seu governo, ele vem adotando o Visão 2030, que conta com 5 pilares de desenvolvimento principais. São eles economia forte, um país totalmente aberto, desenvolvimento social coerente e sociedade inclusiva, ambiente de vida mais seguro para todos e maior qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. Além disso, ele também afirma que o setor privado desempenha um papel fundamental na promoção da prosperidade econômica e enfatiza que, em Maurício, o governo encoraja o setor privado a assumir responsabilidades sociais. O governo de Maurício também tem investido bastante em sustentabilidade e tecnologia verde. O Instituto Oceanográfico de Maurício tem nos últimos anos trabalhado em um projeto de captação de energia limpa, proveniente das ondas do mar. Em 2020, o governo ainda esteve investindo em uma parceria público-privada para a implementação de pesca sustentável na ilha.
Maurício entendeu a importância de focar na criação de um ambiente de negócios amigável para fortalecer a posição da ilha como destino de investimento na África. Mark Van Beuningen, CEO da Sim Finance, afirma que o clima de negócio nas Ilhas Maurício é bastante favorável, além de contar com uma boa estrutura legal para se abrir uma empresa. Em estreita colaboração com o setor público, a Câmara de Comércio e Indústria de Maurício tem implementado iniciativas de licenciamento eletrônico. De modo resumido, é uma plataforma digital para abrir empresas de maneira desburocratizada e inteiramente digital, tornando ainda mais fácil abrir um negócio no país. As Ilhas Maurício despontam hoje como o melhor país africano quando o assunto é qualidade de vida. É o único do continente que atinge um IDH elevado, mas esse não é só o único indicador. Em 2019, o país ficou classificado como o 19º país com mais facilidade de fazer negócios no mundo, ao mesmo tempo ocupando o primeiro lugar absoluto do continente africano de acordo com vários relatórios e indicadores. Além disso, o país está entre os 10 com maior facilidade tributária e licenciamento de obras de construção civil. Se recorda que eu havia comentado sobre o desafio que o país tinha de diversificar sua economia para além do cultivo da cana-de-açúcar? Pois é, o país modernizou seu sistema agrícola, se tornou um polo exportador de diversos produtos, permaneceu com a atividade têxtil e se tornou referência de serviços financeiros e turismo. Todas essas atividades econômicas confirmam o relatório do FMI, o Fundo Monetário Internacional, que calcula que Maurício terá um crescimento de 3,9% no seu PIB nominal em 2021. Como uma nação multiétnica, multirreligiosa, multicultural e multilingüe, Maurício é também o país mais liberalizado do continente. Desde a sua independência há meio século, as Maurícias cresceram em um ritmo médio anual de 5,3%, um dos desenvolvimentos mais rápidos da história africana. Devido às suas políticas de industrialização bem-sucedidas e ao proporcionar aos empresários uma oportunidade de se envolverem em negócios e investimentos, Maurício fez a transição com sucesso de uma pequena ilha agrícola para se tornar um centro financeiro global em constante expansão, competitivo e próspero. As Ilhas Maurício são um bom exemplo de país que optou por investir suas políticas em modernidade, transparência, responsabilidade e ecologia. E o fruto desse plantio é, sem dúvidas, uma economia em expansão, que caminha em direção a um futuro vitorioso e próspero. E aí, gostou do vídeo? Então olha só, tô deixando aqui no final a história de Botsuana, que é outro país na África que está crescendo bastante e pode passar o PIB per capita brasileiro em alguns anos, sabia? Mas antes de ir pra lá, não se esquece de deixar um like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.